Como sempre, eu começo a nossa palestra saudando a todos. Costume meu, né? Nosso tema hoje, como está escrito aqui, depois da morte. Falar de morte sempre foi uma coisa triste, nostálgica, e que ninguém gosta de falar de morte. Mas sabemos que é necessário falar de vida, cuidar da vida e cuidar também do assunto da morte. Estudar, ouvir, analisar, pensar sobre ela, porque é uma coisa nasceu, morreu. Como dizia o velho meu pai, ninguém nasceu para semente. Então se nasce para morrer. Só que a maioria desconhece a grande realidade, é que se nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, e assim por diante. Até quando chega a época de não haver mais necessidade de morrer. A morte não é uma coisa estável, permanente, eterna. Ela também vai morrer. Porque Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 54 a 56, ele diz: ó morte, cadê a tua vitória? Jesus, em Mateus 22, 32, diz: meu Pai é Deus de vivos, não de mortos. Jesus está então descartando a morte. Assim como a sombra é a ausência da luz, e o bem e o mal é a ausência do bem, assim a morte é a ausência de vida. Quando se tem uma vida errada, uma vida inútil, quando se tem uma vida frustrada, perdida, não aproveitada, de qualquer maneira, no sentido espiritual, se está morrendo. Tem gente que então tem tanto medo da morte que chega a dizer: se a morte for um eterno descanso, prefiro viver eternamente cansado. Não tem graça, né? Viver eternamente cansado, só para não passar pelo momento da morte. Não tem sentido. Existem vários lugares na Bíblia que trata dessa palavra morte. Por exemplo, Eclesiastes 9, 4 a 6, o filósofo bíblico diz assim: é melhor um cão vivo do que um leão morto, porque quem está vivo sabe que vai morrer, mas quem morreu já não sabe mais nada. Ora, mas aqui, esse cão vivo está se referindo à pessoa, porque cão não sabe que vai morrer. Ezequiel 18, 4 a 20, o profeta fala: aquela alma que pecar, esta morrerá. Então, as pessoas imaginam, então a alma morre, mas aqui é porque a palavra alma está no sentido, está como sinônimo de pessoa, de gente, pessoa viva, pessoa encarnada. A pessoa que pecar e viver contra os ensinamentos de Jesus, que viver fora das leis divinas, viver errado, essa morrerá. Quer dizer, morrerá no sentido espiritual. Então tem que ser esclarecida a palavra morte, porque ela tem 2, 3 sentidos diferentes. Morte e alma. São palavras que têm sentido diferente na Bíblia. Quando Jesus diz: não tenha medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daquele que pode matar a alma. Agora, nesse sentido, a palavra alma está sendo sinônimo de espírito, por causa das traduções. Porque nós sabemos que
popularmente a palavra alma é sinônimo de espírito, mas cientificamente não. Cientificamente, alma é o segundo corpo do espírito, é o corpo etérico, é o duplo etérico. Espírito é a essência divina, é a centelha, não é a alma. Portanto, depois que se chegar à ressurreição, na última encarnação, encarnação expiatória, encarnação para acerto de contas, na última já não há mais morte. Hebreus 9, 27, o autor da epístola que é atribuída a Paulo, mas nós sabemos hoje que não foi Paulo apóstolo que escreveu essa carta. O autor diz assim: está decretado que morra o homem uma só vez e logo após vem o juízo. Agora a gente pergunta, está decretado aonde? Por quem? Quem decretou? Ninguém decretou que se morre só uma vez. Pelo contrário, a própria Bíblia existe várias referências sobre a reencarnação. Inclusive no Novo Testamento é esclarecido de maneira inequívoca, de maneira clara, explícita, Jesus fala sobre a reencarnação. Então, como é que Jesus é a autoridade máxima, afirma a reencarnação, a continuidade da vida, a imortalidade da alma, ou seja, do espírito, e vem um autor dizer que está decretado que morra uma só vez. Mas nesse caso tem uma explicação. Nesse caso tem uma explicação. Ele está querendo dizer que cada corpo morre só uma vez, é claro. Cada vez que se nasce, tem um corpo, e esse corpo só morre uma vez. A próxima vez que se voltar à Terra, um novo corpo morre também só uma vez, e assim por diante. É assim que pode ser explicada essa passagem. João 6, 39, 40, 44 e 54, Jesus repete 3 vezes: eu ressuscitarei no último dia. E nós sabemos que esse último dia significa a última encarnação na Terra. Porque depois da última encarnação aqui, nós nos ressuscitamos. E depois da ressurreição não há mais morte. Porque não vamos mais usar o corpo físico, porque o corpo físico não precisa mais dele. Vamos usar o perispírito, que é o corpo espiritual, que esse é imortal. Também, Romanos 7, 24, Paulo apóstolo reclama: quem me livrará deste corpo de morte? Está mostrando que este corpo é que morre. Corpo de morte é o corpo físico, porque veio da matéria, volta para a matéria. E o corpo espiritual vem de Deus e volta para Deus. Esse é imortal. E por que se tem tanto medo da morte? 3 coisas. A primeira é a descrença. Quer dizer, o materialismo, a falta de conhecimento, portanto, ignorância. A gente ignora, aliás, tem medo de tudo aquilo que ignora. Se a gente vai sair daqui para outro país, e não conhece as leis de lá, não sabe os costumes, não sabe o que vai encarar por lá, a gente tem medo da viagem, tem que se preparar. Documentação, conta bancária, é assim por diante. Assim é a morte. A gente desconhece, nós não desconhecemos. Os religiosos, estudiosos, não desconhecem, não ignoram a morte.
Mas o povão, a massa popular, de modo geral, que não estuda, que não se preocupa com isso, que estão ligados puramente na matéria, esses ignoram completamente e tem medo de morrer. O outro motivo é o apego que a gente tem à matéria, o apego que tem à família, aos amigos. É outro motivo do medo da morte. Agora, a morte acidental, sim, faz medo, realmente. Quem não tem medo de morrer num acidente de moto, de carro, de avião, num afogamento, num incêndio, lógico. Agora, a morte natural, essa não causa medo a ninguém, porque ela é um sopro que num instante acontece e a pessoa, de modo geral, nem percebe. As pessoas que têm muito apego à matéria, que não quer aceitar a morte de jeito nenhum, ele no momento da morte, ele fica em desespero, terrível desespero, fazendo careta, gesticulação, lutando contra a morte. Culpa dele, não é a morte que causa o terror, é ele que está aterrorizando, por causa da sua consciência e da sua ignorância. A morte natural não faz medo, nem dói, nem coisa alguma. E por que ignorar a imortalidade do espírito? Por que não acreditar que a vida continua, que a consciência continua? Porque nós chamamos de espírito, mas o cientista chama de consciência. A física quântica, por exemplo, Albert Einstein, Nikola Tesla, Dr. Sérgio Felipe e outros físicos quânticos, eles chamam, para não usar o vocabulário religioso, ele, em vez de espírito, chama consciência. Eles dizem que a consciência sobrevive após a morte do corpo. Hoje não é apenas crença, é ciência, é física, física superior, física quântica, matemática quântica, que comprova a realidade da continuação da vida no outro plano. As cartas psicografadas estão aí para todo lado. A experiência científica do EQM, quer dizer, a experiência fora do... experiência de quase morte, EQM, que é muito conhecido agora, a pessoa que morreu por alguns instantes, ou por algumas horas, e volta ao corpo. Isso tem acontecido muito. Isso tem provado que o espírito continua, ou seja, a consciência continua, e que quem morre é aquilo que é mortal, portanto, o corpo. Nós somos espíritos, repetindo, imortais, porque a gente vem de Deus e volta, destinado a voltar para Deus. E o que Deus cria é vida, e vida é eterna. A vida que é efêmera, a vida que acaba, é a vida vegetal, a vida vegetativa, a vida da planta. Até mesmo os nossos irmãozinhos animais, todos eles, sua vida é causada por uma espécie de espírito que está milhões de anos distante do nosso, em grau de evolução, mas que eles estão a caminho da evolução como nós, e que um dia terão vida também eterna. Isso é segredo que muitas vezes escandaliza, choca pessoas que ignoram essa questão dos animais. E geralmente não se fala isso lá fora para o povo, porque a ignorância não permite. É escândalo, chama a gente de louco. Mas aqui dentro que a gente conhece, a gente sabe disso, que a vida que Deus dá sobrevive, continua, não morre.
onde se fica depois da morte? Para onde se vai? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta que tem sido feita. Ora, Paulo, na carta aos Efésios 6,12, ele diz: devemos cuidar dos nossos inimigos, principalmente daqueles que estão nos ares, quer dizer, nos espíritos obsessores. Porque os maus, ou seja, as pessoas, mesmo que não sejam más, mas que sejam ignorantes, sem conhecimento algum, sem interesse algum pelas coisas de Deus, eles morrendo, eles não têm condições de adquirir aquela glória, aquela recompensa, aquela felicidade imensa que nós sabemos. Mas eles ficam nos ares, nos cemitérios, nas casas comerciais. Eles vão passear e ficar onde eles gostavam de ficar quando eles estavam encarnados. Por exemplo, uma pessoa católica, evangélica ou católica, que gostava de ir lá ouvir o padre, ouvir o pastor, ele chega do outro lado, ele não está preparado ainda para ensinar, para dar curso, para instruir, para ajudar a Jesus lá em cima. O que é que ele faz? Fica vagando, obtém a permissão de voltar para a terra, vai lá para o altar, sentar lá, ouvir o pastor, ouvir lá o padre sendo médio clarividente, ele percebe que ali tem alguém, ele diz: tem um espírito aqui, o que é que você está fazendo aqui? Você já morreu? Seu lugar é lá no outro lugar, já expulsa dali. Se é numa casa evangélica, o pastor sendo vidente, ele vê a presença, ou sente a presença de um espírito ali, e diz: você já morreu, está fazendo aqui o quê? Aí vai expulsar. Muitas pessoas, depois que morrem, acompanham o corpo para o cemitério, e muitos deles ficam lá durante anos, meses ou anos, preocupado com o corpo, vendo os vermes comer o corpo, e assim por diante. Porque não estão preparados ainda para ficar numa glória. Eles estão ainda na erraticidade. E falar em erraticidade, se pergunta: quanto tempo se passa lá do outro lado para voltar para encarnar? Isso depende muito. Uns, principalmente crianças que morrem pequenininha, ou aqueles que são abortados, esses passam pouco tempo, às vezes 1 ano, ou até menos de 1 ano, volta e às vezes reencarnar, nascer de novo na mesma mãe, quando a mãe está ainda em condições de engravidar. Agora, pessoas problemáticas, cheias de vícios, de crimes, egoísmo, vaidade, materialismo, esses têm uma situação dramática lá por cima. Vai para o tal de umbral, que é um lugar de sombra, de escuridão, que fica à crosta da terra. Fala também que existe o tal de mundo Quirion, que é muito pior do que o nosso, que ainda existe escravidão, e que muitos ficam muito tempo por lá. Só que os horrores que alguns espíritas têm colocado no YouTube, na internet, sobre o umbral, e alguns horrores que ele fala sobre o mundo Quirion, não dá para acreditar muito nisso não, acredite quem quiser. Porque Deus não castiga ninguém, não existe castigo nem punição. Todos nós pecamos ou erramos o alvo, que a palavra pecar quer dizer errar o alvo. Por ignorância. E enquanto se é ignorante, não há culpa pesada. Só tem grande culpa aquele que já tem um grau de conhecimento do que é o bem e o mal. Aquele que já tem consciência das coisas. Aquele cujo livre-arbítrio já está funcionando a todo vapor. Porque na maioria das vezes, a maioria das pessoas,
o livre-arbítrio ainda não funciona como deveria, porque está ainda também em evolução. Entendeu? Onde se fica e como se fica do outro lado, a grande questão. E aqueles que já estão em ótimas condições, que desencarnaram de bem com Deus, assim com a vida, aqueles que estão em conexão com o infinito, com o universo, com as energias positivas, para esses lá em cima é uma tremenda felicidade. E em que consiste essa felicidade, essa recompensa? Porque aqui na Terra a felicidade é dinheiro, o prazer da mesa, o prazer do sexo, amizade, passeio. E lá por cima, será que tem tudo isso? Certamente tem. Em outro grau diferente, em outra dimensão, mas tudo que tem aqui tem do outro lado. Porque o plano espiritual, o plano terrestre, é uma cópia, é uma espécie de xerox mal feita do plano espiritual. Então, quem está de bem com Deus e adquiriu conhecimento, cultura suficiente para chegar lá, não precisar ficar por muito tempo inconsciente, perdido, em estado de torpor, como é muito comum depois da morte, pelo menos durante algumas horas, as pessoas ficam em estado de torpor, inconsciente, sem saber bem o que aconteceu, e lentamente que vem acordando e despertando daquele torpor. Mas quando se está em cima das leis divinas, de acordo com os ensinamentos de Jesus, quando se tem uma vida pura, não tem esses problemas. Morreu, logo no instante está consciente de tudo, sabendo como está, onde está, e tem o que fazer lá em cima. Porque aqui, geralmente, se escreve aqui no túmulo, né? No túmulo, lá no cemitério, se escreve: fulano de tal, descansa em paz. Lá em cima é o contrário, trabalhe em paz. Porque lá tem o que fazer, mais do que aqui. Há muitas revelações e cartas psicografadas que vêm narrando como pessoas preparadas, chegaram lá, foram dar curso, foram dar cursinho, foram dar aula, foram ouvir cursos, aprender mais, para se preparar para voltar para a Terra na próxima encarnação um pouco melhor. Portanto, a realidade depois da morte é muito melhor e mais bela do que o que a gente imagina. Agora tem gente que chora quando se fala em morrer. Meu Deus, morrer. A vida é tão gostosa, um pouco mais acaba tudo. E não acaba nada. Tem uma pergunta que geralmente se pergunta: não se leva nada depois da morte? Não se leva nada para o outro lado? Sim, não. Materialmente falando, dinheiro, carro, casa, terreno, moto, é claro, isso aí não leva nada. Mas espiritualmente, culturalmente, emocionalmente falando, se leva tudo. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos erros e nossos acertos, tudo isso nos acompanha para o além. Chegamos lá com tudo isso. Porque uma ida e volta, em cada vez que volta e que sobe, se vai evoluindo mais, abrindo mais a mente, crescendo mais espiritualmente, até chegar ao ponto de desenvolver todos os potenciais que existem dentro de nós, criados por Deus. Porque por enquanto nós não desenvolvemos ainda, nem como diz o filósofo Raul Seixas, nem 10% da nossa cabeça animal. Muita gente, nas primeiras encarnações, 20, 30, 50 encarnações, ainda não desenvolveu 5% dos potenciais que Deus colocou na mente, no nosso espírito. Porque nós somos criados simples e ignorantes,
sem nenhum conhecimento, nem do bem nem do mal, quando saímos de Deus. E somos jogados nos mundos materiais para evoluir por meio da lei de evolução e da reencarnação. Até voltar, sai de Deus, simples, ignorante, cai para os mundos terrenos e depois volta evoluindo até chegar de volta em Deus de onde a gente saiu. Só que vai chegar sábio, perfeito, como Jesus ensina lá em Mateus 5,48, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então Deus cria para todos adquirir a perfeição e a felicidade. Bem, e o tal de inferno eterno, penas eternas, existe? Nós espíritas sabemos que não, seria um absurdo. Deus não criou inferno, nós é que criamos nossos inferninhos. Os infernos estão dentro da nossa consciência. A falta do bem, a violência, o crime, o egoísmo, a falta de ajuda ao próximo, isso são os pequenos inferninhos que ficam dentro da nossa consciência. E com o tempo a gente vai transformando, melhorando e vai eliminando todos esses infernos. Quando chega do outro lado, acabou o inferno. E agora a questão da salvação. Quem nos salva? Vamos usar a palavra salvação, como eu coloquei aqui entre aspas, porque é uma expressão usada pelas igrejas e nós espíritas não utilizamos das expressões usadas pelas igrejas, porque o espiritismo não é igreja nenhuma, é o cristianismo vivo, original, e por isso a gente usa novas palavras, como disse Kardec, para coisas novas, novas palavras. Então o que é que acontece? A felicidade, eu ia falando sobre a salvação, quem nos salva? Jesus nos salva? Sim, relativamente, fazendo a parte dele. Qual é a parte de Jesus? Tomar conta do nosso planeta, como governador planetário, dirigir, administrar, vir aqui nos ensinar, dar o bom exemplo, explicar como acontece, como que as coisas acontecem do outro lado, para acabar com a nossa ignorância, é a parte dele. Ah, mas e o seu sangue? E a sua morte da cruz? Não é o que salva? Não, negativo. Isso nós sabemos que é uma ideia cômoda, é uma ideia de igrejas, uma interpretação errônea, absurda, porque não é a morte nem o sangue de Jesus que salva ninguém. O que nos salva, o que é salvar? Livrar, libertar do mal. A fé salva, ajuda. Paulo diz que, Paulo não é epístola aos Hebreus, que ninguém sabe de quem é a autoria. A epístola diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, precisa ter fé para ajudar. O arrependimento salva, ajuda também. É se arrependendo que começa o perdão. Porque primeiro tem que se arrepender para depois fazer a reparação. O batismo salva? Sim e não. Qual deles? O batismo de João? O batismo das igrejas, que é o mesmo batismo de João, o batismo das águas? Não, porque não é batismo, é o símbolo do batismo. O batismo que salva é o batismo de Jesus, em espírito e no fogo, e não na água, como Jesus ensinou. Portanto, batizar significa lavar. A palavra batismo vem de baptas, que eram os pagãos, que se lavava com perfume para oferecer culto aos seus deuses. Então a palavra batismo vem do grego, quer dizer lavador, lavar. Lavar o quê? Lavar o espírito com obra, com caridade, com perdão, com amor.
e não com a água do açude ou da lagoa. Porque tudo isso fica muito claro para nós. Jesus ensina que o que nos salva é caridade acima de tudo. Mateus 25, 31 a 46, Jesus esclarece bem essa questão. É só conferir o que é que Jesus ensina, o que é que nos salva. Repetindo, Mateus 25, 31 a 46. Também Lucas 6, 46, Jesus diz: de que adianta dizer Senhor, Senhor, ficar orando, orando e não fazer o que eu mando? Portanto, nós sabemos que a proposta de Jesus é fazer, realizar e não apenas acreditar. Se tem que acreditar para poder fazer o que Jesus pede que a gente faça. E ser espírita não é nada fácil. Nós sabemos disso. Porque o Espiritismo exige muito de nós. Além de amor, caridade, perdão, exige renúncia, piedade, compreensão, generosidade, desapego, tudo isso. E instrução. Porque o Espírito de verdade esclareceu isso. O primeiro grande ensinamento é amai-vos uns aos outros. E o segundo é instruí-vos, quer dizer, adquirir conhecimento, para confirmar o que Jesus ensina em João 8,32, onde ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, é o conhecimento e a prática daquilo que aprendeu que nos salva. Bem, eu acho que está muito bem esclarecida essa questão, mas o tempo ainda dá para a gente comentar mais alguma coisa. De modo geral, por exemplo, nós conhecemos aqui um amigo da gente, muito amigo chegado da casa. Ele foi evangélico por muito tempo e no final perdeu a fé de igreja e hoje é ateu. Aliás, não é ele só, tem mais um outro. Conhecemos, aliás, isso é coisa comum, muito normal. Muita gente acha que é escandaloso, é difícil. Ah, por que que a gente serve a Jesus numa congregação durante tantos anos, depois perde a fé, fica ateu? Ora, isso é comum. A maioria dos pastores evangélicos que são formados lá nos Estados Unidos, principalmente, porque aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos pastores não tem formação alguma, são semi-analfabetos, outros são primários, mas aqueles que estudam de verdade e se dedicam aos conhecimentos, passam tempo nas igrejas e acabam perdendo a fé. Por que isso? A resposta é muito simples, porque acaba desconfiando que não sabem interpretar a Bíblia. Que a interpretação legítima, correta da Bíblia e dos Evangelhos exige muito preparo, não é para qualquer um. E de modo geral, as igrejas, a teologia, tanto a teologia protestante como a teologia católica, interpreta a Bíblia de forma errônea, cheia de superstições. E é por isso que depois que se aprofunda nos conhecimentos, acaba perdendo a crença, perdendo a fé nisso aí. Já no Espiritismo a coisa é diferente. Nós não conhecemos, em toda a minha pesquisa que eu tenho, eu não conheço um único espírita consciente, palestrante, bem preparado na doutrina e praticante da doutrina. Nenhum desses troca o Espiritismo por uma igreja nenhuma.
nenhum espírita volta a abandonar o espiritismo e ir para uma igreja. Por quê? Porque a gente já veio de lá. Em outras encarnações, ou até mesmo nessa última, muitos já vêm de lá. Tantos pastores e tantos padres e bispos e teólogos que são espíritas hoje, já vieram de lá. Eu sou um exemplo vivo, que eu fui praticante católico 27 anos. Praticante e estudioso. E cheguei ao ponto que muitos chegam, cheguei à mesma conclusão de que precisa-se estudar os dois lados. Porque se tem um muro, do lado de cá o muro é preto, do outro lado o muro é caiado de branco, e uma pessoa mora do lado de cá e a outra mora do outro lado. E aquele que está do lado de cá nunca passou para o outro lado para ver a cor preta. O que está do outro lado nunca passou para o lado de cá para ver a cor branca. Aí chega alguém e diz assim, de que cor é esse muro? Ele diz, é branco. A pessoa passa para o outro lado, vai lá no portão ou pula o muro e pergunta ao outro lado, de que cor é esse muro? Ele diz, é preto. Então o muro é preto ou é branco? É preto e branco. É só olhar para os dois lados. A religião tem dois lados, bem distintos, bem separados. A crença ocidental e o conhecimento espiritualista do Oriente, o esoterismo. Porque aqui o conhecimento chama conhecimento exotérico, aberto. Do outro lado, no Oriente, é o conhecimento fechado, é o esoterismo. Então você tem que conhecer as filosofias do Oriente, o druidismo, o hermetismo, o brahmanismo, o hinduísmo, até Confúcio, até Lao Tse, o taoísmo, o shintoísmo no Japão. Você tem que conhecer todas as doutrinas e fazer um estudo comparado. E exige muitos anos disso aí. Quem é que quer quebrar a cabeça para fazer isso? A maioria se contenta em acreditar em que vê um padre falar, ou que vê um espírita pregar, ou que vê um pastor pregar. Mas nós aqui não pregamos isso. Nós aqui dizemos, estude, pesquise, analise tudo. Veja os dois lados do muro. Não vai fazer como aqueles 3 candidatos a juiz. O rei chamou 3 pessoas, vocês são candidatos. Eu vou escolher um de vocês para ser juiz. Pegou uma laranja, cortou, colocou a parte cortada para baixo e saiu boiando na água. Aí perguntou ao primeiro, o que é aquilo que está boiando na água? Ele olhou de cá e disse, é uma laranja. Ele disse, você já não passou no teste, vai embora. Chamou o outro, disse, o que é que está boiando na água? Ele disse, pode ser uma laranja, contanto que está cortado a metade para baixo. Também ainda não serve, vai para lá. Chamou o terceiro, o que é que está boiando na água? O outro foi, tirou a roupa, foi lá, mergulhou, nadou, pegou, olhou e disse, é a metade de uma laranja. Ele disse, você é o juiz. Porque tem que ver a coisa de perto, igual aquela questão do elefante. 3 cegos foram olhar para o elefante. Chegou lá, todos cegos. Aí o primeiro, uma pessoa perguntou ao primeiro, o que é o elefante? Ele foi lá, pegou no rabo do elefante, puxou até na ponta e disse, o elefante é uma corda. Chamou outro, o que é o elefante? Ele foi lá, pegou nas 2 pernas, apalpou até embaixo disso. São 2 colunas.
Aí pegou outro, foi lá e disse, apalpou todinho, puxou a cauda, puxou as pernas, puxou a tromba e disse o elefante. Esse aqui é o elefante. Como é? São vários exemplos, historinhas ilustrativas para mostrar que a pessoa, para conhecer religião, tem que conhecer de cabo a rabo. Eu estou falando isso aqui com autoridade, porque tenho 74 anos. Não. 70 anos. Eu estou com 84, comecei com 13 anos a pesquisar tudo. Tudo. Eu li 1014 livros, somente livros religiosos eu li 600. Eu quebrei cabeça, sentei à mesa, discuti com pastores, com padres, a vida inteira. Analisei tudo. Não paro nessa idade. Continuo vendo no celular, pesquisando, procurando me atualizar, procurando ver as novidades que estão acontecendo, as reformas que a igreja está fazendo, que o Papa Leão está tentando fazer, e assim por diante. É assim que se conhece a religião, é assim que você tem autoridade para ficar atrás da mesa e falar com autoridade. Agora vamos preparar para a morte, encarar com naturalidade, sem medo e aguardando ela com um sorriso nos lábios. Fazer como disse o poeta Aureliano, era humorista, e ele não deixou de brincar até na hora da morte. A última piadinha dele foi com a morte. A mulher dele estava chorando, e ele disse, mulher, enxuga teu pranto nas dobras da tua anágua, que o teu pobre Aureliano morre de barriga d'água. E assim também fez a história do Seu Madruga, esse aí do artista do programa humorístico do Chaves. Na hora que estava nas últimas para morrer, aí um amigo chegou e perguntou para ele, você se lembra, você leva com saudade, leva para o outro lado aquelas brincadeiras, aquele humorismo que você fez, que você não conseguia nunca pagar o aluguel daquele gordo que vinha cobrar o aluguel? Aí ele disse, agora eu sei que eu não vou pagar mais o aluguel. Quer dizer, tem que encarar a morte com uma naturalidade e até com prazer, porque a vida aqui não é nada mole, a vida no planeta Terra. E do outro lado, pode ser terrível também, mas dependendo do nosso estado de espírito. Para poder ser terrível igual aqui, ou pior, a culpa é nossa. Não é da natureza nem de Deus. Então vamos chegar lá do outro lado com um sorriso. E para terminar, lembremos de um pensamento interessante que diz assim, a gente nasce chorando, enquanto os parentes e a família ri. Vamos fazer o contrário, vamos inverter os papéis. Vamos morrer rindo e deixar que os parentes chorem se quiserem. Muito obrigado a todos.